Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, ele vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, pois amará a um e odiará a outro. Ou se apegará a um e desprezará a outro, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviram tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez uma saudação especialíssima a vocês que se encontram nesta casa de clemência e de bondade. Aqui tem um quê de casa de mãe, não é? A menor basílica do mundo nos dá a experiência de fazer um aconchego. Mantemos ainda o distanciamento próprio da pandemia, estamos com as nossas máscaras, mas já podemos voltar aos poucos, de cadinho em cadinho, como diz um bom mineiro, ir aquecendo os nossos corações, porque nos encontramos na casa da nossa mãe. Este calor também se dirige, mais uma vez, repito, aos que se encontram em casa e renovando o nosso agradecimento a todos aqueles que contribuem com este santuário através da família dos devotos e convidando, façam parte, nos ajudam. Precisamos desta família para manter este espaço e, sobretudo, para evangelizar. Deus nos recompense a generosidade. Aumentemos esta família. Quero refletir hoje com vocês, à luz das leituras, como o Evangelho nos provoca. Todos nós, quando estamos diante da palavra de Deus, somos provocados, porque a palavra sempre nos dá uma oportunidade de comparecer diante de nós. A palavra de Deus é um espelho para as nossas fraquezas, porque quando nós nos encontramos diante de uma página do Evangelho como essa do Evangelho de Lucas, a gente vê como às vezes o nosso coração se põe a amar coisas que não merecem o nosso amor. Estas coisas podem ser o apego àquilo que passa, aquilo que sequestra a nossa paz e que a gente fica o tempo todo querendo correr atrás, mas que não dá ao coração da gente a paz de que ele tanto precisa, e também as coisas, não é? Quantas vezes fazemos a experiência de ter que amar por 2, por 3, por 4 e sofremos sozinhos? Pois bem, a palavra é um espelho colocado diante de nós que nos ajuda a perceber que a nossa fraqueza, a fraqueza do nosso egoísmo, do nosso apego, é uma oportunidade única de experimentar a misericórdia de Deus. No Evangelho, escutamos que Cristo dirige-se aos seus discípulos, pedindo-lhes que tomem cuidado na relação com o dinheiro. Este é sempre um tema, para todos os tempos, difícil. Também para os discípulos, porque nós temos uma tendência enorme, como digo-se e repito, de colocar o nosso amor em coisas que passam. E também, a palavra de Deus como um espelho nos dá a oportunidade de vermos o que em nós é bom, destacar o que em nós é bom, reforçar o que em nós é bom. Quando nós deixamos-nos seduzir pela palavra de Deus, quer dizer, quando a gente escuta a palavra de Deus, não como quem está distraído, a gente se sente motivado a ser alguém melhor. Todos os dias a gente tem que comparecer diante de um trechinho que seja da Escritura, para se confrontar com aquele trecho e para poder receber dele força, motivação, esperança, impulso. É isso que o apóstolo Paulo, na primeira leitura, diz que é a sua grande missão.
Ele está agora terminando a carta aos Romanos, dizendo do seu caminho, e ele diz: olha, a minha missão foi chamar os pagãos à obediência da fé. Essa palavra obediência pode soar aos nossos ouvidos um pouco constrangedora, porque não raro obedecer é difícil, né? Eita, coisa chata. Obedecer às vezes o pai, a mãe, o chefe. Ai, que trem difícil. Mas diz o apóstolo Paulo que a obediência de que ele fala é a obediência da fé. Nós só entendemos a profundidade da obediência da fé, e essa obediência da fé se relaciona com o que eu estou dizendo, que é todos os dias encontrar-se diante da palavra, quando nós olhamos para os profetas. Diz as profecias, a profecia do livro de Jeremias, que a lei de Deus seria inscrita nos corações, de modo que, ao ser inscrita nos corações e não em tábuas de pedra, quando Paulo está falando da obediência da fé, ele está dizendo: olha, a obediência que eu trago não é a obediência da lei de Moisés. Porque a obediência da lei de Moisés, ela serve simplesmente para dizer aquilo que está certo, aquilo que está errado. E pode provocar ao nosso coração desespero. Quem de nós coloca em prática todos os 10 mandamentos? Em algum deles, todos nós derrapamos porque somos frágeis. Em menor ou maior medida, eu como padre, vocês como os fiéis, todos nós derrapamos nesta lei e não somos obedientes a ela. Mas a obediência da fé é uma obediência que nos convence a partir de dentro. E o apóstolo Paulo disse: é a esta obediência que eu dediquei a minha vida. É por esta obediência que eu escrevo a carta aos Romanos. É a obediência de que fala o profeta Jeremias, que é inscrita nos nossos corações. Nós precisamos tomar consciência disso. Da força de Cristo que habita em nós, da graça de Cristo que habita em nós e desta obediência de Cristo, que não é a obediência de um peso, de ter que fazer coisas, mas de encontrar-se motivado, seduzido a fazer a vontade de Deus. Não é uma obediência que pesa, é uma obediência que seduz o coração, que está inscrita no coração e que devolve paz ao coração. Pois bem, na carta aos Romanos, e dizendo deste final do itinerário do apóstolo Paulo, nós estamos aqui no último capítulo, nos últimos versículos da carta aos Romanos, que nos acompanhou durante todos os dias. Paulo tem um gesto muito oportuno e que pode nos ensinar algo nesta manhã. Paulo sabe ser grato. Ele termina a sua carta saudando e agradecendo. O que existe, meus irmãos e minhas irmãs, de mais bobo do que agradecer? É uma coisa tão simples ser gentil que a gente ensina para as crianças, não é? A criança acaba de ganhar um presente, toma para si e já corre. Aí a mãe fala: vem cá, agradece a sua tia que te deu esse presente, diga muito obrigado. É a coisa mais simples do mundo, mais básica do mundo, mas que a gente corre o risco de se esquecer. Porque às vezes nós andamos por este mundo como se as pessoas fossem devedoras. A gente para no balcão do caixa como se a atendente fosse obrigada a suportar a nossa grosseria e não sabemos ser gratos. Sim, ela está fazendo o seu trabalho, mas o que custa ser gentil? Nós nos esquecemos da força que existe na gentileza. Os atos transformadores do mundo, a força de um discípulo de Cristo, de alguém que foi seduzido por Cristo, como o apóstolo Paulo, está a entender na grandeza das coisas simples. Paulo entende que este gesto simples de agradecer aqueles que estiveram com ele, por exemplo, Priscila e Áquila, que ele diz que expuseram a própria vida por conta do seu apostolado, pessoas que receberam em casa, pessoas que escutaram a sua palavra, companheiros na sua prisão, diz o apóstolo Paulo. Ele sabe ser grato. Grato. Coloquemos essa palavra no fundo dos nossos corações. Não percamos a capacidade de sermos gratos, de sermos gentis. A gratidão é um bálsamo. Tem dias em que, de fato, que a gente está cansado, que a gente está desmotivado, que a gente está estressado, mas arrisque-se a devolver ao seu coração a paz através de um gesto de gratidão, de um sorriso, um pouco insistente, como é esse da criança que recebe o presente e tem que voltar assim quase entre os dentes para agradecer. Faça esse exercício. E eu tenho certeza que o seu coração será preenchido de grande paz, porque a gratidão é um bálsamo que cura as feridas dos tempos difíceis. A gratidão nos ajuda a não estar cansados. A gratidão nos ajuda a reconhecer os outros, porque, como disse, a gente tem a tendência de imaginar que os outros são credores da nossa felicidade.
Ah, não, quem trabalha comigo tem que me fazer feliz, tem que me realizar. Esta é a obrigação do meu marido, do meu filho, da minha vizinha, do meu cunhado. E a gente aponta, julga, cobra. Paulo faz um movimento contrário, né? É de olhar para si e de perceber que ele está cercado de pessoas que facilitam a sua vida. Demos ao nosso coração este bálsamo. Tenhamos a capacidade de ser grato, porque a gratidão cura as feridas, porque a gratidão nos ajuda a não murmurar, a não reclamar, e porque a gratidão nos ajuda a ver coisas boas. São tempos difíceis, eu sei, para todos nós, mas nós temos que ser capazes de preencher tempos difíceis com coisas boas, como faz o apóstolo Paulo. Perseguido, apedrejado, durante várias vezes naufragou por amor a Cristo, mas as dificuldades não tornam o seu coração amargo, porque o coração do apóstolo Paulo era um coração revestido de gratidão. E esta gratidão, diz ele, o apóstolo Paulo, ela se fundamenta no fato de que ele prega o evangelho de Jesus e ele chama este evangelho de meu evangelho. Olha, quase como que dizendo assim, posso ser grato, não desanimo, não me desespero. Sou capaz de reconhecer as pessoas, de saudar, de acolher, porque eu fiz do evangelho algo que é meu. Olha, Paulo faz do evangelho que ele anuncia um tesouro da sua vida. Nos arrisquemos também a fazer das páginas da Escritura, da obediência da fé, um tesouro da nossa vida. Ele diz, olha, este evangelho que é o meu evangelho, o evangelho que eu anuncio, o evangelho do qual eu falo o tempo todo, o evangelho pelo qual eu arrisco a minha vida, é um segredo que estava escondido no coração de Deus e que foi revelado em Jesus Cristo. Que paixão está por detrás dessas palavras do apóstolo Paulo? Porque Cristo, na sua vida, nos seus gestos e na sua cruz, revela a face do Pai para cada um de nós. Nós poderíamos duvidar do amor de um Deus que fica lá em cima e que nos dá regras e que nos pede para fazer isso e para fazer aquilo. Diz não, o apóstolo Paulo. Este Deus revelou o seu mistério em Jesus Cristo. É Paulo dizendo que fez uma experiência profunda de Cristo, que deixou-se apaixonar pelo Cristo, que foi invadido pelo amor de Cristo, de modo que não há mais diferença entre as coisas de Cristo e as dele. Há uma unidade. O evangelho que é de Cristo torna-se evangelho de Paulo. Assim também nós nos arrisquemos a isso. Não são as coisas de Deus, não é Deus que fica lá em cima, não é Deus que pede para fazer isso, não, é o nosso Deus, é o nosso amor, é o nosso encanto, é o nosso evangelho. O Deus que está aí dentro de cada um de vocês, dentro de mim, ao nosso lado, à nossa frente, atrás de nós, cuidando de nós e nos dando força para continuar seguindo. Este evangelho que é feito tesouro para o apóstolo Paulo. E aqui nos lançamos no que Cristo diz no evangelho. Porque quem não se enxergar preenchido por este tesouro que nos dá força para sermos gratos, gentis, mesmo quando as coisas são difíceis e nós estamos em tempos difíceis, se a gente não reconhece a beleza desse tesouro, a gente tende a mendigar outros tesouros. É o caso dos fariseus. Não se deixavam fazer a experiência de Deus, tocar por Deus, por isso tinham que buscar outros bens, o reconhecimento dos homens, a ilusão dos homens. E é dito no Evangelho de Lucas uma expressão terrível, que pode parecer fraca, mas não é. Diz que os fariseus eram amigos do dinheiro. No Evangelho de Lucas, Cristo é amigo dos pobres, Cristo é atento aos que precisam, Cristo é o coração misericordioso do Pai, Cristo é amigo de Levi, cobrador de impostos, Cristo é amigo da pecadora. Os fariseus, ao contrário, são amigos do dinheiro. O que este trecho quer nos dizer não é que seja ruim querer correr atrás das coisas. É bom querer correr atrás de coisas boas. Queria que todo mundo aqui fosse rico para ajudar a Nossa Senhora da Piedade, para me convidar para um churrasco, seria uma maravilha. É bom querer ter coisas boas, correr atrás de coisas boas, mas diz a Escritura, se aumentarem as vossas posses e riquezas, a ela não prendais o coração. Por quê? Porque os bens deste mundo têm uma capacidade enorme de nos sequestrar de nós mesmos e de tirar a paz do nosso coração, de tirar divisões entre nós, de nos deixar ansiosos, soberbos, e aí a gente perde a capacidade de reconhecer os outros, de aceitar os nossos limites e de abrir o nosso coração para Deus.
Não é ruim querer ter coisas boas. O ruim é tornar-se amigo, e aqui a palavra grega para indicar isto é o filéu, é uma amizade que na verdade é um amor, que é na verdade um apego, que é querer estar sempre junto, e este querer sempre estar sempre junto das coisas deste mundo nos afasta de nós mesmos, porque rasga o nosso coração, afasta a gente dos outros e impede a gente de reconhecer a Deus. E aí diz o Cristo, e aqui gostaria de terminar com esta reflexão, ele diz assim, olha, é preciso usar do dinheiro injusto, que naturalmente o dinheiro tem sempre este quê de injustiça, não é? Porque alguns têm em detrimento de outros que têm tão pouco. Ele diz, olha, use deste dinheiro para fazer amigos. E o que são esses amigos de que fala? No Evangelho de Lucas, os amigos são os pobres. Quer dizer, é usar do seu dinheiro para poder ajudar quem precisa. Volto a dizer, não significa dispor de tudo que tem, mas quer dizer, fazer gestos de generosidade para que o outro veja ali no seu gesto de gentileza, na sua delicadeza, ainda que seja um cadinho, um sinal do amor de Deus. E também podemos pensar, cada um de nós, que a gente tem que usar desse dinheiro para fazer amigos, e significa ter a capacidade de ser gentil, de ser nobre com quem convive conosco. O dinheiro é uma bênção, se bem usado. Só que ele deve ser usado para adquirir coisas que vêm de graça. O foco não pode ser a melhor casa, o melhor carro, mas é quem vai dentro deste carro, quem aconchega este lar. O problema não é querer ter coisas, o problema não é querer adquirir e querer ter o justo pelo seu salário, pelo seu trabalho, mas é necessário usar deste dinheiro, diz o Cristo, para usar coisas que vêm de graça. O dinheiro não nos pode afastar da gentileza, o dinheiro não nos pode afastar de reconhecer quem convive conosco, o dinheiro não pode fazer com que a gente devore quem trabalhe conosco por ganância, o dinheiro não pode impedir o nosso coração de sermos generosos. Peço esta graça para cada um de nós nesta liturgia. Esta graça que vem de Deus antes de tudo, mas também deste olhar de piedade de Nossa Senhora. Não nos esqueçamos. Assim que Nossa Senhora, a Senhora da Piedade, recebe a missão de ser a mãe do Salvador, que poderia ter enchido seu peito de orgulho, ela se põe em direção à sua amiga, à sua prima Isabel, para servi-la. Oxalá seja essa sempre a nossa atitude. Que os bens deste mundo não nos afastem de nós mesmos, nem dos outros, nem de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces. A nossa resposta será